Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 20 de maio, hoje 20 de maio, quinta-feira, nós estamos aqui mais uma vez, para juntos engrandecermos ao nome do Senhor. Maravilha de Deus, que Deus tem nos concedido assim, a oportunidade de louvar a Ele, bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Então, um privilégio para nós, um privilégio para você, se você está nos acompanhando nessa noite. Com certeza, Deus ele tem agraciado a sua vida e abençoado a sua vida. Então, se você tem a oportunidade nessa noite de estar nos acompanhando, então é a bênção de Deus. Temos mais motivo para agradecer a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade do fôlego da vida que Deus tem nos concedido. Nesse momento, eu queria convidar a Michelle aqui conosco nessa noite, convidar a Michelle para nos levar uma palavra de oração, de gratidão a Deus, de gratidão, depois tu ora, de gratidão a Deus, por esta oportunidade que Deus ele tem nos concedido nessa noite. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos no Teu santo e precioso nome. Que o Senhor, meu Deus, venha ouvir a nossa humilde oração que nós fazemos diante do Senhor. Agradecidos, Deus, pela vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia da vida, de lutarmos, meu Deus, de batalharmos dia após dia. Obrigado pelos nossos lares. Obrigado, meu Deus, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. A cada dia, Senhor, nos dê força e coragem, Pai, para vencer todo o mal, todos os desafios, Pai, que vem à nossa frente. Abençoa nós, nossos familiares, e abençoa também, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, assistindo, Senhor, esse culto, Pai, que irão assistir, meu Deus, posteriormente. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Desde já queremos agradecer assim, a todas as pessoas que estejam conosco nesse momento ou em outro momento vai estar conosco. Nós queremos agradecer. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar acompanhando esse momento, de estar louvando a Deus juntamente conosco e também meditando na palavra de Deus. Eu quero convidar você. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, na nossa caminhada cristã, uma vida cristã saudável, que é o domínio próprio. Jesus disse que quem quiser seguir a Ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Se negar-se a si mesmo, passa exatamente por esse caminho, essa trilha de dominar nossa própria vontade, nossos próprios impulsos. E nós vamos estar refletindo hoje exatamente sobre esse assunto. Eu quero convidar você fica à vontade, eu deixo você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu dou autorização para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos. Então fica à vontade, fica à vontade exatamente para compartilhar esse vídeo. O nosso desejo, a nossa vontade é que o máximo de pessoas possam ter acesso. De certa forma, se ele abençoa a sua vida, com certeza vai abençoar a vida também de muitas outras pessoas. Então, isso também faz parte da evangelização, uma oportunidade que nós temos. Às vezes você vai para o culto, e às vezes vai chegar no culto e você ouve uma palavra lá no culto e às vezes tão pouco você compartilha aquela palavra em que você escutou, escutou uma mensagem, um louvor. E às vezes a gente compartilha tão pouco, rapaz, eu escutei a mensagem com o nosso vizinho, com o nosso amigo, e a gente mesmo tem a oportunidade de chegar e falar e compartilhar algo que a gente aprendeu de Deus, algo que a gente ouviu da parte de Deus, um louvor abençoado. A gente tem poucas vezes essa oportunidade. Interessante que nessas redes sociais a gente tem muito essa oportunidade, porque às vezes a pessoa tem 100, 200, 1000 amigos no Facebook, e você tem a oportunidade de você compartilhar a palavra de Deus mais para 1000 amigos seus. É uma oportunidade de evangelismo assim ímpar, uma ferramenta que Deus está nos concedendo maravilhosa. A gente sabe muito bem que se você compartilha para 1000 pessoas, essas 1000 pessoas, nem todas essas 1000 pessoas, mas
a semente está sendo jorrada, a semente está sendo lançada, né? E o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações, trabalha nas vidas. Então, não vamos deixar perder as oportunidades que Deus nos dá, né? Diz lá em Efésios, né? Que devemos aproveitar, remir o tempo, aproveitar cada minuto, cada segundo, cada instante da nossa vida, né? Precisamos aproveitar, né? Jesus, ele diz, olha, a gente não aproveita a vida, não é arrumando dinheiro, não é, sabe, ganhando coisas, não é se informando, se aproveita a vida, é oferecendo para Deus, é dedicando a sua vida para Deus, é trabalhando para Deus. Porque Jesus disse, olha, vocês precisam juntar tesouro no céu, né? Porque tudo que você consegue aqui nessa terra, fica aqui, se acaba aqui, né? Com o tempo se vai, né? Com o tempo se vai. Então a maior herança que nós temos, né, aqui nessa terra é usar a nossa vida para a glória de Deus. E não existe felicidade, não existe alegria, não existe gozo, não existe nada maior do que essa dimensão de você servir a Deus com um coração voluntário, com um coração sincero, se apresentar diante de Deus. Eu convido você nesse momento, agora, para nós louvarmos a Deus, para nós exaltarmos ao nome do nosso Deus. E esse cântico, ele diz exatamente da nossa esperança. Que existe um lugar onde há alegria, há gozo, há felicidade, onde não há sofrimento, onde não há dor. Existe um lugar em Deus, um lugar de descanso. E esse lugar que a gente precisa buscar a cada dia.
não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo,
estar conversando um pouco, né? Olha logo aí se está transmitindo aí para não ter. Hoje a gente vai estar falando um pouco, conversando um pouco sobre vivendo o domínio próprio. O domínio próprio, ele se encontra exatamente lá no livro de Gálatas 5, 23, falando sobre os frutos do Espírito. E as nossas mensagens, as nossas conversas, nesses últimos encontros que nós estamos tendo, nós estamos falando muito sobre essa relação, né, dos frutos do Espírito, né, a relação do que necessita nós trabalharmos em nossa vida, né, para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E são os frutos do Espírito, são exatamente a ação de Deus no nosso coração. O que é que Deus ele quer implementar em nós? O que é que Deus quer colocar em nós? O que é que Deus quer que a nossa vida tenha? Então, se você observar nessas últimas mensagens que a gente tem dado, né, sobre vivendo, nós vamos falar sobre perseverança, né, nós falamos sobre paciência, necessidade de viver paciência. Sábado passado nós falamos sobre a paz que Deus quer que nós vivamos em paz, né, que Deus ele quer que nós vivamos em paz. Nós falamos sobre viver em fidelidade. Então, se você tem acesso aí na página da Congregação Batista ali de Luiz Correia, você entrar na página aí, você vai ver várias reflexões falando exatamente sobre esses temas, né? E hoje, não diferente desses outros encontros que nós estamos tendo ultimamente, nós vamos falar sobre o domínio próprio, né? Domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo na vida daquele que serve a Deus. A gente sabe que existem muitos problemas na nossa vida, né? Existem muitos problemas que nos atingem e existem muitas pessoas com muitos problemas. Embora que a pessoa tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, embora que ela conheça bastante das Escrituras, mas muitos de nós vivemos, muitas vezes nós temos sido deixados de ser levados e dominados exatamente por coisas da vida, coisas deste mundo. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então, muitas vezes, muitas coisas têm dominado a nossa vida. Quantas pessoas têm estado com a sua vida totalmente descontrolada, né? Quantas hoje pessoas em que sofrem por causa da comida, né? Porque não sabe controlar a comida, né? Não sabe ter uma dieta, né? Taca para cima quando vê, e o médico depois diz, você vai ter problema disso, aquilo lá e tal, mas ela não consegue se controlar, né? Tem pessoas que faz cirurgia, faz todo tipo de tratamento, né? Por quê? Porque não sabe controlar a boca, a comida. Tem pessoas que têm problema com bebida, né? Não pode nem sentir o cheiro do álcool, do gel, e já começa a querer tomar um, né? Não pode passar nem álcool gel na mão, né? Começar a sentir o cheiro do álcool, já é um problema. Então tem pessoas com problema com bebida, pessoas com problema, nem se fala, pessoas com problema com as drogas, né? Aí, com todo tipo de droga aí, não precisa nem te falar sobre essa questão desses vícios, em que a pessoa não consegue se controlar, sabe? Não consegue se controlar exatamente com aquilo. E nós vamos falar pessoas que não têm controle financeiro, com dinheiro, não sabe pegar em dinheiro, ele, né, o cara pode ganhar um salário, quando ganhar 10 salários ele fica devendo, do mesmo jeito, ele fica endividado, porque não tem controle, né, sobre aquilo que ele ganha. Ele não pode ver nada, não pode passar um camelô na porta em que ele quer comprar, né? E se a pessoa vai em cartão de crédito compra não sei quantas vezes, quer saber se não vai ter condição de pagar e tal. Então é um problema, é dificuldade, é problema de domínio que a pessoa tem, não consegue ver nada, tudo que vê quer, né? Isso aqui eu quero, né? Não consegue dominar. E assim é a pessoa com a língua, né? Não consegue, não consegue dominar a língua. A gente já está falando exatamente sobre algumas coisas, alguns pontos desses. Então a pessoa quando, não sabe controlar exatamente problema com
muitas áreas não consegue dominar, né? Se deixa ser dominado por essas coisas. E isso aí causa problemas na vida. E a pessoa pensa em que não, mas isso afeta a sua vida espiritual, né? Ultimamente a gente tem conversado bastante, né? Outras reflexões aí, quem está falando sobre vencer os problemas da vida, a gente falou sobre depressão, sobre ansiedade, né? Sobre medo, sobre culpa, esse negócio todo. Tudo isso causa esses problemas. Tudo isso todos esses problemas são consequência exatamente de você dominar, né, a si próprio. O interessante é que Deus, Ele nos criou para nós dominarmos. Deus nos criou para nós dominarmos. Lá em Gênesis 1:26, ele diz assim, também disse Deus, faça o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis, né, que rastejam na terra. Então, dentro do projeto de Deus para nós, Deus nos criou exatamente para nós dominar, não para sermos dominados. Não é para nós sermos dominados pelos vícios, por tudo aquilo que nós encontramos nesse mundo. Nós fomos criados por Deus com o poder de raciocínio, de decisão. Nós tomamos decisões na nossa vida. Nós temos a capacidade criativa, né? Deus nos deu essa capacidade criativa. Você jamais vai chegar e ver um passarinho, né, fazendo a sua casinha lá e fazendo um tobogã com a piscina, mergulhando e saindo, está entendendo? Por quê? Porque ele tem um projeto. Cada pássaro, né? Você vê que tem um bichinho que faz a casinha dele de barro, o outro, né? E com inteligência, né? Que ele teia uma casinha todinha. Eu vi um vídeo de um passarinho trançando exatamente, todo fazendo um ninho assim, sabe? Um negocinho, coisa fantástica, né? Fantástico. Uma aranha, né? Fazendo uma teia de aranha, um negócio assim, né? Então, assim, os animais, eles são projetados exatamente, foram criados, né? A abelha, né? Faz aquela colmeia, aquele negocinho tudo muito organizado e tudo, mas porque foi projetado exatamente para fazer aquilo ali. Toda vida você vai encontrar aquela espécie fazendo exatamente aquele tipo de casa, aquele tipo aquele tipo de obra, né? Porque ele foi projetado exatamente para aquilo, ele só vai fazer aquilo, né? Mas o homem não, o homem faz uma casa debaixo da terra, em cima de uma árvore, sabe, em cima d'água, né? Ele faz a casa dele, né, num carro, rodando para cima e para baixo, ele faz, ele faz uma habitação, né, no gelo, não sei, né, todo canto, né, ele faz a sua habitação, ele cria uma casa de um jeito, projeta, né, tá aí os arquitetos, está aí, né, para criar formas, criar ambientes diferentes e tudo. Deus nos criou exatamente, né, com esse poder diferente assim dos outros animais. Deus nos fez para sermos dominadores. Só que o problema do homem é que ele se desvia do propósito de Deus. Ele se afastou do propósito de Deus. Ele tem se entregado ao domínio desses vícios, ao domínio dessas coisas, ao domínio do pecado. Ele se entregou-se ao domínio, deixou que o pecado dominasse a sua vida. Que ele chega ao ponto de ele não ter mais poder sobre as suas próprias ações. E outro problema exatamente do homem é quando ele quer dominar os outros. Ele não domina nem a si próprio e quer dominar a vida das outras pessoas. Esse é o grande problema. Existe um rei ou dos maiores imperadores da história, né? Dos maiores imperadores da história, que foi o rei Nabucodonosor da Babilônia, né? A Babilônia, né? O cara, ele dominava sobre tudo, sobre todos, ao ponto de se achar o tal. E Deus, ele coloca Nabucodonosor, né, o maior imperador daquela época, do Império Babilônico. Ele coloca Nabucodonosor para pastar com os animais no campo, para que ele reconhecesse na realidade que Deus tem um domínio sobre tudo e sobre todo. Na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos.
se existe algo, né, mais complexo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, de nós lidarmos, não é com os nossos inimigos externos, não é com os inimigos, com o mundo e tudo aquilo que está à nossa volta. O nosso maior problema e a nossa maior dificuldade é exatamente lutarmos contra nós mesmos, sabe? Lutar contra nós mesmos, não deixar que o pecado domine exatamente sobre a nossa vida. Existem algumas características que eu quero apresentar na Bíblia de uma pessoa em que não tem domínio próprio, em que se caracteriza na pessoa exatamente a falta do domínio próprio. Lá no Salmos 19, versículo 13, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Um dos grandes problemas na nossa vida é algo chamado soberba. É a pessoa em que se acha melhor do que as outras pessoas. É aquela pessoa que se acha superior às outras pessoas. Porque o soberbo ele tem uma série de dificuldades. Uma das grandes dificuldades do soberbo é exatamente não reconhecer os seus erros. Porque ele se acha que está acima. Não receber o conselho de outra pessoa. Não receber a repreensão de outra pessoa. Por quê? Porque ela se acha mais do que as outras pessoas. Que é um grande problema, muitas vezes do próprio homem religioso, exatamente, é a soberba. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, essa pessoa jamais prospera. Porque o soberbo é aquela pessoa em que ela jamais quer reconhecer exatamente que ela está errada. Sempre ela está certa. Sempre ela quer estar por cima. Jamais ela quer, porque reconhecer que você está errado é você diminuir. É você rebaixar. E exatamente o soberbo, a pessoa que é soberba, ela tem dificuldade exatamente para isso. Ela não assume a sua culpa. Ela não assume a sua culpa. E você só vai trabalhar o domínio próprio na sua vida se você reconhecer que você tem problema. Se você não reconhece que tem um problema com comida, com bebida, com droga ou com qualquer outra coisa, você não vai trabalhar isso na sua vida. Porque o primeiro passo de qualquer coisa, para qualquer tratamento, para qualquer melhora na sua vida, é você reconhecer que você precisa de melhorar. Você precisa exatamente de algo. Né? Você precisa tirar algo da sua vida, você precisa abandonar algo e você precisa de cura, de tratamento de Deus na sua vida. Se você não reconhece isso, né? Se você se acha, né? Não, às vezes a pessoa entra naquela, porque tem gente pior do que eu, é porque tem gente assim, tem gente assado, porque todo mundo faz isso, etc. E tal. Né? O soberbo ele sempre busca uma justificativa, exatamente para não mudar. Então, um dos primeiros grandes problemas, exatamente, de uma pessoa em que tem a falta de domínio próprio, é exatamente com relação à soberba. Outro problema é com relação à impaciência. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é a longanimidade do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É aquela pessoa em que não sabe esperar. Né? Então, a pessoa entra muitas vezes naquele dilema, diz: não, mas eu já tentei, né? Eu já tentei uma vez, já tentei duas vezes, já me esforcei, já fiz isso, já fiz aquilo outro e tal, assim e tal. Porque não tem paciência. Né? Porque todo tratamento e todo processo muitas vezes é longo, não é uma coisa que você faz hoje, amanhã você... Né? Uma pessoa em que, por exemplo, uma pessoa que precisa perder peso, né? Ela não é uma coisa que você, né, tomou... Né, passou um dia de fome e pronto, acabou, né? Acabou, resolveu o problema. Não,
né? Sempre toda uma dieta, né? Muito tempo, muito trabalho. Aí quem já tratou alguma coisa desse tipo assim, né? Você sabe muito bem que é muito esforço, é muita dedicação. É muito esforço, muita dedicação, muito empenho, sabe? Muita força de vontade, sabe? Então não é a coisa assim, se a pessoa não tiver paciência, né? Não saber exatamente se entregar ao processo, né? Saber que é por luta, sabe? É cada instante, cada minuto, né? E você precisa perseverar, né? Precisa perseverar exatamente nesse propósito em que você levanta. Nossa maior fraqueza, na realidade, se chama desistência, a pessoa que desiste. O problema grande é exatamente você entregar os pontos, você desistir. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O que nós precisamos é não desistir jamais. Eu poderia citar aqui muitos exemplos aqui. Eu gosto muito dos exemplos de Thomas Edison, né? Inventou aí não sei quantas coisas aí, inventou tanta coisa aí no meio do mundo. Uma das coisas que é muito marcante nos inventos dele é exatamente a lâmpada, né? Aí Thomas Edison fala em que disseram para ele assim né, o que é que ele, né, tinha tentado mais de mil vezes e não tinha conseguido. Ele disse, não, eu apenas encontrei 1000 formas que não dava certo. Encontrei 1000 maneiras que não dava certo. Então ele aprendeu exatamente 1000 formas que na verdade não funcionava, né? E assim tem muitas palavras dele muito interessantes com relação à perseverança, porque é muito esforço, é muito força de vontade exatamente para você chegar ao seu objetivo, né? Eu fiz o vestibular, não passei, eu faço de novo, até conseguir, né? A questão é exatamente não desistir. Lá em Provérbios 25, 28, ele diz assim, como a cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Né? Como é importante, né, o domínio próprio, né, na nossa vida. Porque no momento em que você se entrega ao domínio de outra coisa, né, você se torna um alvo fácil do inimigo. Né? A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos abrir brechas, margem para o inimigo trabalhar na nossa vida. Lá em Salmos 32, versículo 9, diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. E outro grande problema é exatamente essa questão da ignorância das pessoas. Falta de conhecimento. Né? Tem pessoas em que só fazem as coisas se forem debaixo do cabresto. Né? É a falta de maturidade. A falta de maturidade ela vem exatamente pela falta de conhecimento. O ignorante é exatamente aquele que não tem conhecimento, que falta conhecimento. O que na realidade nós precisamos dominar na nossa vida? Primeiro, a gente precisa dominar nossas próprias vontades. Lá em Gênesis 4, 7, diz assim, que é muito interessante essa palavra, que o Senhor fala para Caim, antes dele matar o seu irmão. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus trouxe essa palavra a Caim. Preste bem atenção. Gênesis 4, 7 diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos de conhecer a si próprio. Se conhecer. O que Deus está dizendo a Caim é o seguinte, olha Caim, está diante de ti, se Caim estava chateado porque a sua oferta não foi aceita por Deus, e do seu irmão foi aceita por Deus. Então, no lugar dele ver exatamente o que é que tinha de errado na sua oferta, não. Ele prefere eliminar exatamente aquele que a oferta foi aceita.
ele se ira contra o seu irmão. Só que o Senhor está dizendo para ele: olha, Caim, se você proceder bem, você também será aceito também. Cabe a ti exatamente a decisão de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Cabe a você dominar exatamente essa sua vontade aí de fazer a coisa errada. Então, se existe algo em que nós precisamos tomar conhecimento, exatamente tomar conhecimento de nós mesmos, das nossas fraquezas, dos nossos pontos fracos na nossa vida. Por quê? Porque exatamente nós vamos ser atingidos e o inimigo vai querer nos dominar exatamente nesses pontos fracos. Essa área em que nós estamos mais vulneráveis. Então a Bíblia diz em que enganoso é o coração do homem. Você não pode confiar exatamente nas suas emoções. Ah, porque eu estou sentindo vontade de fazer isso, porque eu estou sentindo vontade de fazer aquilo. Ah, porque, eu quero isso, porque eu quero aquilo. Todas essas nossas vontades, ela passa. Dá vontade, depois passa. Vontade é um momento, é um instante, é aquilo. E você não pode confiar exatamente no seu coração. Se vontade de dar um tabefe essa vontade passa, né? Essa vontade passa. A vontade, de chutar o pau da barraca. A vontade passa. Né? É passageiro. Isso aí. E cabe a nós dominar exatamente essas vontades. Cabe nós exatamente monitorar exatamente. Tem pessoas em que tudo que tem vontade se mete para fazer, faz, não está nem aí. Aí depois está colhendo exatamente consequências muito ruins, exatamente das suas decisões erradas, precipitadas. Por quê? Porque ela seguiu o curso do seu coração. E o curso do nosso coração não é algo confiável. Não é algo confiável. Precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Precisamos examinar as Escrituras, saber exatamente qual é. A oração de Jesus é muito clara para nós. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus nos ensinou isso com bastante clareza para nós. Porque a nossa vontade, a vontade do nosso coração não é algo confiável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Nós precisamos dominar a nossa vontade. Precisamos dominar algo muito complicado que a Bíblia fala. Lá em Tiago 3, do 2 ao 8. Vou ler esse texto, talvez eu só precise ler o texto real bastante. Ele diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também de dirigirem o corpo inteiro, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pouquíssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domina e tem sido dominada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Que coisa perigosa. Que
coisa perigosa ele fala aqui com relação à língua. Pequeno, mas que causa tão grande problema. Jesus ele chegou até a dizer assim que olha, a lei diz que não deve matar. Jesus diz o seguinte: olha, eu porém vos digo, né, se você fala mal contra o seu irmão, você já cometeu o assassino. Você já é um assassino. Com a língua. A língua. Então, se existe algo que a gente precisa dominar na nossa vida, na nossa língua. Quantas pessoas têm prejudicado, têm sido prejudicadas exatamente por questão da língua? Com ela nós bendizemos ao Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, e com ela muitas vezes nós amaldiçoamos o nosso próximo, o nosso irmão. Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado exatamente com o que a gente fala, o que a gente diz, né? O que a gente pronuncia, né? Algo que a gente precisa vigiar bastante, né? Precisamos dominar a nossa língua. Precisamos também ter muito cuidado também para nós dominarmos os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Existe algo que a gente precisa dominar, porque tudo começa na nossa mente. Tudo começa dentro da nossa mente. Então, se você não policiar a sua mente, né, aquele velho ditado, mente desocupada, a oficina do diabo. Porque tudo começa dentro da mente. Né? Quando a mente, você sabe, remói muita coisa, você guarda muita coisa, quando ela desce para o coração, aí você executa. E se você toma cuidado exatamente daquilo que está ocupando a sua mente, a Bíblia diz que a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo terá em trevas. Né? E aí a gente precisa ter muito cuidado do que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, porque aquilo em que nós direcionamos a nossa visão é aquilo que toma o nosso coração. É aquilo que vai dominar a nossa vida. É aquilo que vai dominar a nossa vida. Então precisa ter muito cuidado exatamente com aquilo que você ocupa. Né? Nós não podemos evitar exatamente vir um pensamento mau. Né? É aquela velha história do passarinho. Você não tem como evitar muitas vezes um passarinho, né, chegar e saltar alguma coisa em cima de você. Mas você pode evitar que o passarinho faça um ninho em cima de você, na sua cabeça. Né? Aí o passarinho fazer um ninho em cima de você, aí é um problema seu. Né? Aconteceu um acidente, o passarinho soltar alguma coisa e melar a sua cabeça, aí é algo que acontece, mas o passarinho fazer um ninho em cima da sua cabeça, então esse é um problema exatamente seu, que é o cuidado que precisamos ter do pensamento. A Bíblia fala lá em Efésios sobre o capacete da salvação, que precisamos estar protegidos. E lá em 2 Coríntios 10:5 fala de algo interessante, em que a nossa mente precisa estar cativa, né? Nossos pensamentos precisam estar cativos, né? Que esteja cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A nossa mente precisa estar cativo à obediência a Cristo Jesus. Então, em 1 Coríntios 9:25 diz que todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha, um atleta, para chegar ao seu objetivo, em tudo ele se domina. Né? Você sabe que um atleta, né, tem uma dieta específica, né? Tem tem um hábito, né? E tem tem uma rotina específica, né, de exercício, de todo o trabalho, de treinamento diário para poder atingir o seu objetivo. Nós também, se nós queremos, né, ser pessoas melhores, nós precisamos também aprender a dominar nossas ações. Né? Nós não podemos ser precipitados naquilo que a gente faz, nas nossas ações. Precisamos ter muito cuidado com isso.
Mas como é que nós podemos dominar a si mesmo? Né? Como é que a gente pode dominar a si mesmo? Primeiro, nós precisamos estar debaixo do senhorio de Jesus. Você só vai ter domínio sobre a sua vida quando você colocar a sua vida debaixo do senhorio de Jesus. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Em segundo lugar, você precisa ter a disponibilidade de obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus, observar o que diz a palavra de Deus e cumprir com ela, fazer essa palavra valer na sua vida. Não apenas o conhecimento na mente, mas colocar essa palavra em ação, sabe? É você ver exatamente o seu desejo, eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas a palavra diz exatamente isso aqui, mas eu vou tomar exatamente uma ação concreta em relação a essa palavra. Eu vou executar exatamente isso aqui na minha vida. Se você quer ter domínio próprio, você também precisa desenvolver, colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida, o senhorio, deixar que Ele seja o Senhor, Ele que mandar na sua vida, obedecer exatamente a Ele. E também você precisa também ter respeito para com as pessoas que estão à sua volta. Domínio próprio, ele passa por esse caminho que muitas vezes é muito difícil. Lá em Mateus 7,12, ele diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, façais vós também a eles, a lei e os profetas. A Bíblia diz o seguinte, olha, o que você quer que as pessoas façam por você, você deve fazer primeiro para elas. Isso é um princípio, uma lei áurea das Escrituras Sagradas. Então, existem coisas em que a liberdade, a minha liberdade, muitas vezes a gente não quer sujeitar a nossa liberdade por questão do próximo. Né? A Bíblia diz lá em Coríntios 6,12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Né? Eu não vou poder deixar ser dominada por elas. Então, nossa própria liberdade, ela precisa estar exatamente sujeita a Cristo. E sujeita ao próximo, o amor às outras pessoas. Jamais essa minha liberdade pode trazer prejuízo para a vida de outras pessoas. Porque eu posso, porque... E a Bíblia nos ensina exatamente, nós temos exatamente esse cuidado. Porque diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Porque essa nossa liberdade, ela demonstra exatamente nosso nível de maturidade. Hoje aí as pessoas estão proibindo as pessoas de sair de casa, de fazer isso, de trabalhar, de fazer aquilo outro. Com uma justificativa, o bem das pessoas. Então é melhor privar as pessoas. Por quê? Porque alguém talvez aí seja ignorante, seja os políticos, ou seja a população, ou seja os dois. Porque as pessoas não sabem, a pessoa não tem domínio sobre a sua vida, porque então a gente tem que prender essas pessoas. Essas pessoas, elas estão causando prejuízo, para a vida dos outros, então a gente tem que, são bandidos, então vamos prender esses bandidos, tudo dentro das suas casas, porque elas estão trazendo prejuízo para a vida das outras pessoas. Então a gente prende todo mundo. Tudo malfeitor, um malfeitor que sai fazendo coisa errada. Então a solução é exatamente prender todos esses malfeitores das suas casas. Para que... Então essa nossa liberdade opcional, isso é uma questão de maturidade. Ou muitas vezes nós nos enquadramos exatamente naquele outro texto, que o animal que é irracional, ele precisa botar um cabresto, andar com cabresto. Então tem muita gente que precisa andar com cabresto. Só obedece debaixo de peia, debaixo de ordem, obrigado. Porque se Deus só diz assim, não vá por aí não, porque isso aí é coisa ruim, aí a pessoa exatamente faz aqui. Mas se der uma lapada, um piso, um tabefe no pé do vidro, aí botar na cadeia, aí no instante ele, tem que obedecer, senão, porque que eu vou usar um cinto de segurança no carro, porque senão vão me multar, eu vou andar nessa faixa aqui, eu vou parar aqui nesse sinal, eu vou andar com essa quilometragem, senão vão me multar. Ele não tem essa liberdade
de entender uma faixa do pedestre, a prioridade aqui é do pedestre para passar. Não. Ele só para ali se tiver uma pessoa ali fiscalizando, multando, de um foco sensor, alguma coisa ali para causar alguma coisa. É o cabresto, só anda debaixo do cabresto. Só anda debaixo do cabresto. Assim, a maioria das pessoas não tem a maturidade suficiente de entender exatamente qual é o sentido disso. Para que isso? Né? Evidentemente que existe muita coisa sem sentido. Né? Existe muita coisa sem sentido dentro da nossa sociedade. Não quero entrar exatamente por esse mérito. Mas nosso tempo aqui já está se findando. Né? Quero só deixar o último texto bíblico aqui, que se encontra em Salmos 119, versículo 133, diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine a iniquidade, não me domine iniquidade alguma. No momento em que nós firmamos nossos passos na palavra de Deus, a iniquidade não tem domínio, o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Mas no momento que nós nos entregamos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Mas se nós firmamos nosso passo, se nós nos colocamos, tomamos posição diante da palavra de Deus, o pecado já não tem domínio sobre nós. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso Jesus ele disse, lá em Mateus 8:32, que nós devemos negar-se a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e seguir. As pessoas no mundo aí são dominadas pela sua carnalidade. As pessoas no mundo são guiadas pelo secularismo. As pessoas no mundo são guiadas exatamente pelo mundanismo. As pessoas aí estão sendo guiadas exatamente pelos desejos, as concupiscências da sua carne. Mas o cristão, ele é dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz, olha, vocês precisam encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa dominar os seus corações, dominar a sua vida. E essa é a vontade de Deus, que nós sejamos dominados por Deus, sejamos guiados por Deus, sejamos tomados por Deus. Para isso nós precisamos mergulhar exatamente nos rios de Deus. Deus ele quer encher a nossa vida. Deus ele quer derramar da sua graça, do seu poder sobre nós, para que nós venhamos desfrutar de toda a sua plenitude na nossa vida. Deus quer que sejamos pessoas cheias dele. Nós venhamos, na realidade, ser pessoas que estejamos jorrando Deus neste mundo mau, neste mundo cruel. Deus ele quer encher a sua vida dele. Abra o seu coração para ele. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe ele fazer parte da sua família. Deixe ele fazer parte dos seus negócios. Deixe ele fazer parte da sua vida. Abra o seu coração para ele e deixe ele entrar. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus ele quer trazer alívio, salvação para a sua vida. Que você nessa noite possa abrir o seu coração para Jesus. Desde já quero agradecer assim, a todas as pessoas que estiveram conosco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida ricamente, grandiosamente. Quero fazer uma oração nesse momento, assim, agradecendo a Deus, assim, colocando a sua vida diante de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta oportunidade que nos concedido. Que teu Espírito Santo visite, ó Pai, cada coração, cada vida, ó Pai, cada pessoa que esteja nos ouvindo agora ou em outro momento, ó Deus, em que tu haja, ó Pai, nessa vida, nesse coração, nessa família. Ó Deus amado, concedendo cura, concedendo, ó Pai, salvação, concedendo libertação, concedendo, ó Deus, ó Pai, vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Quem esteve conosco é a irmã Aurelina, a irmã Marília, a Elinete, a irmã Aurenice, a irmã Vinismar, a Ana Lúcia, a Lucivalda, a irmã Jane, a irmã Lucilene, o irmão Didi, a irmã Rosier, a Juliette, a irmã Gracinha, que pediu também oração pela sua saúde, né, do live, né? Pastor Enox, também esteve conosco, a irmã Vlad Bernardo,
Amém, né? E já quero agradecer assim, a todas as pessoas que estiveram conosco, todos os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo, né? Todas as nossas congregações, no Logador, no Queto, no Parada Mil, todos os irmãos ali da Edmilson Corrêa, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço aí para minha mãe, né? Também, para meu pai, né? Também, que Deus em Cristo abençoe assim a vida assim dos irmãos, né? Que você possa ter uma boa noite, né? Na graça e na paz do Senhor Jesus.